Saia daqui agora, sua vagabunda! O berro de Celeste cortou o silêncio da mansão. Seus olhos estavam cheios de raiva enquanto agarrava o braço de Manuela, empurrando ela em direção ao banheiro da área de serviço. Os gêmeos Davi e Daniel, de 3 meses, começaram a chorar assustados. Dona Celeste, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Manuela tentava proteger os bebês com os braços livres. Não se faça de boba comigo. Eu vi o que você fez com o relógio do pai do Dr. Luan. O coração de Manuela disparou. Que relógio? Eu não mexi em nada. Claro que não. Celeste riu com desprezo. O relógio de ouro que fica na estante da sala. Sumiu do nada, né? Manuela olhou por cima do ombro para a sala. Realmente, o lugar onde sempre ficava o relógio estava vazio. Mas ela tinha certeza de que não havia tocado na peça. Dona Celeste, eu juro pela vida dos meus filhos que não peguei esse relógio. Ah, é? Então cadê ele? Os gêmeos choravam cada vez mais alto. Daniel estava com fome e Davi também começava a ficar inquieto. Era quase a hora da mamada da tarde. Eu não sei. Quando limpei a estante essa manhã, ele estava lá no lugar de sempre. Mentira! Celeste empurrou Manuela para dentro do pequeno banheiro. Você vai ficar aí até o Dr. Luan chegar e resolver essa situação. Não, por favor, as crianças estão com fome. Mas Celeste já havia trancado a porta, girando a chave com força. Do lado de fora, ela encostou as costas na porta por um momento, ouvindo o choro dos bebês e a voz desesperada de Manuela tentando acalmá-los. Por um segundo, uma pontada de culpa atravessou seu peito. Mas ela rapidamente afastou o sentimento. Era para o bem de todos. Luan precisava ver que tipo de pessoa aquela intrusa realmente era. Nos últimos 2 meses, Celeste vinha observando como o patrão mudara. Ele sempre foi educado com ela, mas distante. Agora, vivia descendo para a cozinha na hora em que Manuela trabalhava, inventando desculpas para ver os bebês. Eles cresceram, né? Ele comentara na semana passada, observando os gêmeos no carrinho. Cresceram sim, o Daniel já está sorrindo mais. Manuela respondera toda orgulhosa. E Luan ficara ali vários minutos, só olhando para as crianças com um sorriso bobo no rosto. Não. Celeste não podia deixar isso continuar. 20 anos cuidando daquela casa, 20 anos sendo a única presença feminina constante na vida de Luan. Ela não ia perder tudo para uma faxineira qualquer com 2 filhos. Dentro do banheiro apertado, Manuela conseguiu se sentar no chão com dificuldade. O espaço mal cabia a ela com os 2 bebês, mas precisava dar de mamar antes que eles ficassem mais nervosos. Calma, meus príncipes, ela sussurrava, colocando Daniel no peito. Mamãe vai resolver isso. Enquanto amamentava, não conseguia parar de pensar. Como o relógio havia sumido, ela sempre limpava a estante com muito cuidado. Sabia que era uma peça especial. 2 meses atrás, quando começou a trabalhar ali, Luan havia sido claro sobre suas regras. Manuela, essa casa é meu refúgio. Trabalho muito e quando chego em casa, preciso de tranquilidade. Ela garantira que seria discreta. O senhor nem vai perceber que eu e as crianças estamos aqui. E nos primeiros dias, foi exatamente assim. Luan mal via os gêmeos. Manuela trabalhava como uma sombra, sempre mantendo os meninos calmos e a casa impecável. Mas aos poucos, algo começou a mudar. Primeiro, foi no dia em que Daniel teve cólica e não parava de chorar. Luan estava trabalhando no escritório e desceu para ver o que estava acontecendo. Desculpa o barulho, Dr. Luan, ela disse, fazendo massagem na barriguinha do bebê. Ele já está melhorando. Você entende muito disso, ele comentou, observando como ela acalmava Daniel. A gente aprende na prática. Ela sorriu sem jeito. Nos dias seguintes, ele começou a aparecer mais na cozinha. Vim pegar um café, dizia. Mas Manuela percebia que ele ficava olhando para os gêmeos. Eles são bem tranquilos, ele comentou uma vez. São sim, só choram quando têm fome ou sono. E o pai deles?
A pergunta pegou Manuela desprevenida. Ele não faz parte da vida dos meninos. Luan não insistiu, mas ela viu curiosidade nos olhos dele. Celeste observava tudo com crescente irritação. Doutor, não acha perigoso ter crianças tão pequenas na casa? E se acontecer alguma coisa? Elas estão bem cuidadas, Celeste. Mas essas mães solteiras, às vezes se desesperam por estabilidade, sabe? A Manuela é uma excelente funcionária. Foi aí que Celeste percebeu que precisava fazer algo mais drástico. Comentários sutis não estavam funcionando. Naquela manhã, quando Manuela começou a limpar a sala, Celeste executou seu plano. Tirou o relógio da estante enquanto a jovem estava no banheiro trocando Daniel e escondeu a peça no próprio quarto. Agora era só esperar Luan chegar e apresentar as evidências. Shh, meu amor. Manuela cantarolava para Davi enquanto Daniel dormia em seus braços. Borboletinha tá na cozinha fazendo chocolate para a madrinha. O banheiro era sufocante. Sem janela, apenas uma lâmpada fraca no teto. O cheiro de produtos de limpeza misturado com o perfume dos bebês deixava o ar pesado. Suas costas doíam por ficar sentada no chão frio, mas ela não podia pensar em desconforto. Os meninos precisavam dela forte. A mamãe não fez nada de errado, ela murmurou para eles. Logo o Dr. Luan vai chegar e vai entender. Mas no fundo, estava apavorada. E se ele acreditasse em Celeste? A governanta trabalhava ali há muito mais tempo, tinha a confiança dele. As lembranças dolorosas voltaram. Rodrigo, o pai dos gêmeos, havia sumido no 8º mês da gravidez. Desculpa, Manu, mas eu não estou preparado para ser pai, ainda mais de 2. Ela passou os últimos dias da gestação sozinha, trabalhando até quando conseguiu para juntar dinheiro. Quando os meninos nasceram, estava só no hospital. Vocês só têm a mamãe, ela prometeu naquele dia. Mas a mamãe vai dar conta de tudo. E havia dado. Trabalhou em várias casas, levando os bebês quando podia, até encontrar o emprego com Luan. Do lado de fora, escutou Celeste se movimentando, provavelmente preparando a versão dela para quando o patrão chegasse. O barulho de um carro na garagem fez seu coração disparar. Celeste olhou pela janela e viu o carro de Luan estacionando. Eram 5:30, um pouco mais cedo que o normal. Rapidamente, pegou o relógio que havia escondido no quarto e colocou na gaveta da cozinha, entre os panos de prato. Depois, voltou para a sala e esperou. Boa tarde, Dr. Luan, ela disse quando ele entrou, tentando manter a voz normal. Oi, Celeste, ele tirou o paletó. Cadê a Manuela? Normalmente ela vem cumprimentar. É sobre isso que preciso falar com o senhor. Celeste suspirou pesadamente. Aconteceu uma coisa muito séria hoje. Luan parou de afrouxar a gravata. Que tipo de coisa séria? O relógio do seu pai, e ele sumiu. Como assim sumiu? Eu flagrei a Manuela mexendo na estante da sala. Quando questionei o que ela estava fazendo, ela ficou nervosa, gaguejando. Luan franziu o senho. Ela disse alguma coisa? Que estava só limpando, mas eu notei que ela estava agindo estranho, olhando para os lados como se quisesse esconder alguma coisa. Celeste havia ensaiado a história várias vezes. Sabia que não podia contradizer. Precisava manter uma versão consistente. Onde ela está agora? Tive que prender ela no banheiro da área de serviço. Quando percebi que o relógio tinha sumido mesmo, ela tentou sair correndo. Correndo com os bebês? Doutor, mãe desesperada faz qualquer coisa. Eu já vi caso assim. Luan passou a mão pelo cabelo. Nos 2 meses trabalhando ali, Manuela sempre fora honesta e cuidadosa. Mas Celeste também nunca havia mentido para ele. O senhor quer ver onde eu achei o relógio? Ela conduziu Luan até a cozinha e abriu a gaveta, mostrando a peça valiosa entre os panos. Estava escondido aqui. Deve ter colocado rápido quando me viu chegando. Luan pegou o relógio nas mãos. Era mesmo a herança do pai, que valia muito mais pelo sentimento que pelo dinheiro.
Doutor, eu sei que é difícil acreditar, Celeste continuou, vendo a hesitação dele. Ela parece tão certinha, tão dedicada com os filhos, mas às vezes as pessoas surpreendem a gente. Foi nesse momento que um som cortou o ar da cozinha. Um choro abafado, mas carregado de desespero. Luan conhecia aquele som. Eram os gêmeos. Há quanto tempo ela está trancada lá? Umas 2 horas, mas não se preocupe, ela está bem. 2 horas? Luan arregalou os olhos. Com bebês de 3 meses, o choro ficou mais alto. No meio do barulho, ele conseguia ouvir a voz de Manuela, tentando acalmar os filhos com uma canção de ninar. Algo se revoltou dentro dele. Independente do que ela tivesse feito, trancar uma mãe com bebês pequenos por 2 horas era desumano. Cadê a chave, Celeste? Doutor, acho melhor a gente conversar primeiro. A chave. O tom firme da voz dele a fez entregar a chave sem mais discussão. Quando Luan chegou na porta do banheiro, o que ouviu o fez parar. Calma, meus bebês. Mamãe está aqui com vocês. Deus vai nos ajudar. A voz de Manuela estava embargada, mas ainda carinhosa. Ela cantava baixinho, tentando acalmar Davi e Daniel, que choravam de fome e cansaço. Manuela! Ele chamou, batendo na porta. Doutor Luan, graças a Deus, por favor, me tira daqui. Os meninos tão desesperados. Luan colocou a chave na fechadura e abriu a porta. A cena o deixou sem palavras. Manuela estava sentada no chão frio, com Daniel no colo tentando mamar e Davi nos braços, os dois mais calmos agora que ouviam a voz dele. O rosto dela estava marcado pelas lágrimas, mas ela sorria para os filhos. Havia algo de puro naquela imagem. Uma mãe protegendo as crianças, dando amor mesmo no sofrimento. Meu Deus, Manuela. Ela ergueu os olhos para ele. Doutor, eu juro que não peguei o relógio. Eu nunca faria uma coisa dessas. A sinceridade na voz dela, o jeito que segurava os gêmeos, a situação toda. Luan sentiu uma certeza no peito. Me deixa te ajudar. Ele estendeu os braços para Davi. Não precisa se incomodar. Deixa eu ajudar. Ele repetiu. Com cuidado, pegou Davi no colo. O bebê se aconchegou no peito dele como sempre fazia. Naquele momento, vendo Manuela ser forte mesmo no desespero, sentindo o peso de Davi em seus braços, Luan percebeu que havia desenvolvido sentimentos especiais por aquela família. Não sabia ainda o que eram exatamente esses sentimentos, mas sabia que não podia deixar nada de ruim acontecer com eles. Na sala, Manuela se acomodou no sofá com Daniel, que finalmente havia parado de chorar. Luan ainda segurava Davi, que brincava com os botões da camisa dele. Celeste, ele se virou para a governanta, me explica uma coisa. Se você viu a Manuela mexendo na estante da sala, como ela conseguiu esconder o relógio na cozinha sem você perceber? Celeste hesitou. Ela foi rápida. Você disse que questionou ela na hora, como ela teve tempo de ir até a cozinha. Doutor, eu não fiquei prestando atenção em cada movimento. E como ela ia sair correndo da casa, carregando 2 bebês? As perguntas de Luan estavam deixando Celeste nervosa. Ela não havia pensado em todos os detalhes. Pessoas desesperadas fazem qualquer coisa, ela repetiu a frase que usara antes. Desesperada. Luan olhou para Manuela, que cantarolava baixinho para Daniel. A Manuela te parece desesperada. Celeste seguiu o olhar dele. Manuela estava serena, cuidando do filho com paciência infinita. Não havia nada de desesperado ali. Sabe o que eu acho, Celeste? Luan continuou, sua voz ficando mais séria. Acho que tem alguma coisa errada nessa história. Doutor! 20 anos você trabalha aqui. Sempre foi honesta comigo. Mas hoje as coisas não estão batendo. Luan se levantou, ainda com Davi no colo. Você vai arrumar suas coisas e sair desta casa.
Doutor Luan, o senhor não pode fazer isso. Essa mulher está manipulando o senhor. Ninguém está manipulando ninguém. Eu só não aguento mais seus comentários maldosos sobre a Manuela. Celeste empalideceu. Comentários? Sobre mães solteiras desesperadas. Sobre mulheres que usam filhos para conseguir homem rico. Você acha que eu não escuto? Eu só queria proteger o senhor. De uma mulher que trabalha honestamente para sustentar os filhos. Luan balançou a cabeça. Você tem até o final do dia para sair, Celeste. Não quero mais você aqui. Celeste olhou para ele, depois para Manuela e percebeu que havia perdido, mas não completamente. Tá bom, doutor, eu vou embora, ela disse, a voz perigosamente calma. Mas o senhor vai ver, essa mulher vai mostrar quem ela realmente é. O que você quer dizer com isso? Nada não, só que, às vezes as pessoas não são o que parecem. Ela saiu da sala, mas antes de subir para arrumar as coisas, se virou uma última vez. Isso aqui não vai ficar assim. Quando Celeste saiu, Manuela suspirou, mas ainda parecia tensa. Obrigada por acreditar em mim, Dr. Luan. Eu confio em você, Manuela, mas essa situação não acabou ainda. Como assim? A Celeste não vai desistir fácil. Você precisa de um lugar mais seguro para ficar com os meninos. Manuela assentiu, preocupada. Do andar de cima vinham os sons de Celeste fazendo as malas, batendo gavetas e resmungando baixinho. Vamos ver o que ela vai tentar fazer agora, Luan murmurou, segurando Davi mais perto do peito. Era só o começo de uma guerra que ele não queria, mas que estava disposto a enfrentar para proteger aquela família. Uma semana depois, gêmeos com 3 meses e meio. A tensão da semana anterior ainda pairava no ar da mansão. Mesmo com Celeste fora de casa, Manuela sentia que a situação não estava completamente resolvida. O quartinho dos fundos que Luan oferecera era aconchegante, uma cama de solteiro, um guarda-roupa simples e espaço suficiente para o bercinho dos gêmeos. Mas ela ainda se sentia como hóspede, não como parte da família. Bom dia, Luan disse, entrando na cozinha onde ela preparava a mamadeira. Bom dia, Dr. Luan. O café já está pronto. Ele notou que ela voltara ao tratamento formal. Era como se a intimidade da semana anterior tivesse recuado. Obrigado. Como os meninos dormiram? Bem, o Daniel só acordou uma vez de madrugada. Luan se serviu de café e ficou observando ela testar a temperatura do leite no pulso. Gestos automáticos de mãe, feitos com tanto cuidado, que ele não conseguia desviar o olhar. O telefone tocou, quebrando o momento. Luan viu um número conhecido na tela. Alô? Doutor Luan? Aqui é a Beatriz, da casa da dona Mercedes Tavares. Luan conhecia Mercedes, uma vizinha rica que morava algumas casas abaixo. Oi, Beatriz. Tudo bem? Olha, eu não queria me meter, mas a Celeste passou aqui ontem, contou umas coisas sobre a moça que trabalha na sua casa. O estômago de Luan se contraiu. Manuela continuou preparando a mamadeira, sem saber o que estava sendo dito sobre ela. Que tipo de coisa? Que ela roubou umas joias suas e que, bem, que ela já fez isso em outros lugares também? Beatriz, a Celeste não trabalha mais aqui. Ela foi dispensada. Ah, então as coisas que ela falou são mentiras. Muito obrigado por me avisar. Quando desligou, uma pequena dúvida começou a se formar na mente de Luan. E se Celeste realmente soubesse de algo que ele não sabia? Segunda semana. A rotina da casa tinha mudado completamente. Luan descobriu que gostava de chegar e encontrar os gêmeos acordados. E Manuela se impressionava com o jeito carinhoso que ele tratava os meninos. Oi, campeão, ele disse, pegando Davi no colo quando voltou do escritório. Ele ficou te esperando a tarde toda. Manuela sorriu. Toda vez que escutava barulho de carro, olhava para a porta. É mesmo? E o Daniel? Esse aqui é mais na dele, mas também gosta quando você chega.
Luan se sentou no sofá da sala com Davi, que brincava com os botões da camisa dele. Daniel estava no carrinho, fazendo barulhinhos e movimentando os bracinhos. Eles estão crescendo, ele comentou. Tão mesmo, já conseguem segurar a cabecinha melhor. Era uma cena doméstica que fazia bem pro coração de Luan. Tinha algo de família naquilo tudo. Posso te fazer uma pergunta meio pessoal? Pode. O pai dos meninos, vocês moraram juntos? O semblante de Manuela mudou um pouco. Por que quer saber? Curiosidade. Se for muito particular, deixa pra lá. Ela suspirou, ajeitando a mantinha do Daniel. A gente namorou uns 2 anos. Quando descobri que estava grávida de gêmeos, ele ficou super feliz no começo. Até escolheu o nome junto comigo. E aí, conforme a barriga foi crescendo, ele foi mudando de ideia. Dizia que estava tudo muito caro, muito complicado. No 8º mês, ele sumiu. Como assim sumiu? Deixou um bilhete dizendo que não estava preparado para ser pai, que era melhor eu seguir sozinha. Luan sentiu uma raiva daquele homem. Ele nunca mais deu as caras. Nunca, nem para conhecer os filhos. Que cara sem vergonha. Às vezes até agradeço, ela disse, fazendo carinho no rosto de Daniel. Os meninos merecem alguém que queira ficar de verdade. Luan olhou para Davi, que sorria para ele, e sentiu uma vontade estranha de proteger aqueles 3, como se fossem família dele. Merecem mesmo, ele murmurou. Nesse momento, o telefone tocou de novo. Luan atendeu ainda com Davi no colo. Alô, doutor Luan, é o Jorge aqui do mercado. Oi, Jorge, que houve? Tô ligando porque uma senhora apareceu aqui mais cedo fazendo perguntas sobre a moça que trabalha aí. Queria saber se ela comprava coisa cara, se sempre pagava à vista. Luan fez cara feia. Que senhora? Disse que era ex-funcionária sua. Meio gordinha, cabelo grisalho. Celeste. É, esse nome mesmo. Tava perguntando umas coisas meio esquisitas. Jorge, não responde nada para essa mulher, tá? Ela não trabalha mais aqui e tá inventando mentira. Ah, saquei. Valeu por avisar. Quando desligou, Luan estava visivelmente irritado. O que foi? Manuela perguntou. A Celeste. Ela tá indo nos comércios do bairro fazer perguntas sobre você. Que tipo de pergunta? Luan hesitou. Não queria preocupar ela desnecessário. Sobre seus gastos, suas compras, tentando levantar suspeita. Manuela ficou pálida. Ela quer me prejudicar? Parece que sim. Mas relaxa, todo mundo aqui me conhece. Sabem que eu não defenderia alguém desonesto. Mesmo assim, Manuela ficou com um nó no estômago. Sabia como o boato se espalhava rápido. Meio da 2ª semana, Luan estava saindo de casa quando viu uma mulher elegante parada na calçada, olhando para a mansão. Com licença, ela chamou quando ele abriu o portão. O senhor é o Dr. Luan Belfort? Sou. Posso ajudar? Meu nome é Carmen Silva. Preciso falar com o senhor sobre a Manuela. O coração de Luan acelerou. Que Manuela? A que trabalha aqui na sua casa. Ela já trabalhou para mim. E qual o problema? Carmen olhou para os lados, como se tivesse medo de ser vista. Não queria me meter, mas a Celeste me procurou. Diz que a Manuela está morando aqui e achei que você deveria saber a verdade. Que verdade? Ela roubou umas peças de joalheria minhas ano passado. Não denunciei porque ela estava grávida, fiquei com dó. Mas quando soube que ela fez a mesma coisa aqui... Espera aí, Luan interrompeu. A Celeste te procurou? Procurou sim. Disse que você estava sendo enganado. E quanto ela te ofereceu para vir aqui contar essa história? Carmen ficou vermelha. Eu não entendi. Entendeu sim. Quanto a Celeste te pagou para mentir sobre a Manuela? Não é mentira. Ela roubou mesmo. Claro que é mentira. E espero que tenha valido a pena sujar seu nome por dinheiro. Luan entrou no carro e deu ré, deixando Carmen plantada na calçada. Dentro de casa, achou Manuela dando uma madeira para os gêmeos. Quem era lá fora? Ela perguntou. Luan ficou em dúvida.
Devia contar sobre Carmen? E se Manuela realmente conhecia ela? E se a história fosse verdade? Era uma vendedora. Nada demais. Mas pela primeira vez desde que Celeste saiu, Luan sentiu uma dúvida real. E se ele tivesse errado sobre Manuela? Final da segunda semana, Luan começou a prestar mais atenção em Manuela. Não de forma óbvia, mas observando seus hábitos, seus gastos, seu jeito de agir. Não achou nada suspeito. Ela continuava sendo a mesma pessoa carinhosa com os filhos e dedicada ao trabalho. Mas as palavras de Carmen ecoavam na cabeça dele. Ela roubou umas peças de joalheria minhas. Na sexta à noite, enquanto jantavam, ele decidiu testar ela de leve. Como tá a grana? Você precisa de alguma coisa? Tá tranquilo, você paga certinho, e sem aluguel para pagar, até sobra um pouquinho. Não tem vontade de comprar roupa nova para os meninos? Eles estão crescendo. Tenho sim, mas não é urgente. Ainda cabem nas roupinhas que tem. E para você, não quer nada? Manuela olhou para ele estranhando. Por que essas perguntas? Nada, só curiosidade. Se quiser, posso dar um adiantamento. Não precisa. Não gosto de ficar devendo nada para ninguém. Luan balançou a cabeça, mas por dentro continuava dividido. Por um lado, admirava a honestidade dela. Por outro, não conseguia esquecer totalmente as acusações. No sábado de manhã, chegou em casa e encontrou Manuela brincando com os gêmeos no jardim. Ela estava sentada na grama, com Daniel no colo e Davi deitado na mantinha, os dois se divertindo com um chocalho colorido. Que cena linda, ele comentou, se sentando do lado. Eles adoram ficar aqui fora. Acho que gostam do vento. Manuela, posso te perguntar uma coisa? Claro. Você conhece uma tal Carmen Silva? O rosto de Manuela mudou na hora. Carmen Silva? Não. Por quê? Ela apareceu aqui na semana passada. Disse que você trabalhou para ela. Nunca trabalhei para ninguém com esse nome. Por que ela disse isso? Luan estudou a expressão dela, procurando sinal de mentira. Mas Manuela parecia genuinamente confusa. Ela te acusou de ter roubado umas joias. Como? Manuela arregalou os olhos. Que história é essa? Disse que a Celeste procurou ela. Pediu para vir contar isso. E você acreditou? A pergunta veio carregada de mágoa. Luan percebeu que tinha machucado ela só de perguntar. Não. Quer dizer, fiquei em dúvida. Em dúvida, ela repetiu baixinho. Daniel começou a chorar e ela o colocou no peito para mamar. Se você tem dúvida sobre mim depois de tudo, então é melhor eu ir embora. Não, Manuela, não é isso. É sim, você ainda acha que posso ser ladra. Ela se levantou pegando os dois bebês. Vou arrumar nossas coisas. Manuela, espera. Mas ela já tinha entrado na casa. Terceira semana, domingo. Naquele domingo, Manuela arrumou as poucas coisas que tinha em silêncio. Os gêmeos dormiam no bercinho, sem saber da confusão que estava rolando. Luan bateu na porta do quarto. Posso entrar? Pode. Ele entrou e a viu dobrando as roupinhas dos meninos. Você não precisa ir embora. Preciso sim. Se você não confia em mim, não adianta ficar. Eu confio. Manuela parou de dobrar e encarou ele. Confia? Então por que perguntou da Carmen? Por que ficou me testando esses dias todos? Luan se surpreendeu. Você percebeu? Claro que percebi. As perguntinhas sobre dinheiro, os olhares investigando. Acha que sou boba? Ele se sentou na beira da cama, passando a mão no cabelo. Desculpa, é que a Celeste plantou uma dúvida na minha cabeça. A Celeste não está mais aqui. Eu sei, mas ela conseguiu o que queria. Manuela suspirou e se sentou na cadeira perto do berço. Luan, eu nunca menti para você. Nunca peguei nada que não fosse meu. E nunca usaria meus filhos para conseguir nada. Eu sei. Então por que duvidou? Ele ficou quieto um momento. Porque tenho medo. Medo do quê? De estar errado sobre você.
de estar desenvolvendo sentimentos por alguém que não é quem eu penso. A confissão saiu antes que ele pudesse segurar. Manuela arregalou os olhos. Sentimentos? Luan percebeu o que tinha falado e ficou vermelho. Eu desenvolvi um carinho especial por você. E pelos meninos. Que tipo de carinho? Do tipo que me faz querer cuidar de vocês três. Manuela sentiu o coração acelerar. Era o que mais queria escutar, mas também o que mais assustava ela. Luan, sei que é complicado. Você trabalha para mim, mas o que sinto é real. Daniel se mexeu no berço e fez um barulhinho. Manuela se levantou para ver se ele estava bem. E eu também. Também criei um carinho especial por você, ela confessou baixinho. Luan se aproximou. Então fica, por favor. Não posso ficar onde não confiam em mim. Eu confio. Então prova. Segunda-feira da terceira semana. Gêmeos com 4 meses. Luan acordou com uma decisão na cabeça. Desceu para a cozinha e encontrou Manuela preparando a última mamadeira dos gêmeos na casa. Bom dia. Bom dia. Ainda tá decidida a ir? Tô. É o melhor. Luan se serviu de café, mas não conseguia beber. O estômago estava embrulhado. Para onde vocês vão? Tenho uma amiga que pode me receber uns dias enquanto procuro serviço. E depois? Depois a gente se vira. Sempre se virou. Davi começou a chorar no quarto. Manuela foi buscar ele e voltou com o menino no colo. Ele estava querendo você, ela disse, oferecendo o bebê para Luan. Quando Luan pegou Davi, o menino parou de chorar na hora e sorriu para ele. Ele gosta de você, Manuela murmurou, e eu dele, dos dois. Eu sei. Daniel também acordou chorando, e ela foi buscar o irmão. Quando voltou, os 4 ficaram ali na cozinha, numa despedida silenciosa. Eles vão sentir saudade, ela disse. Eu também. Luan olhou para os gêmeos em seus braços e sentiu uma dor no peito. Como tinha deixado as coisas chegarem até ali. Manuela, me dá uma última chance? Para quê? Para provar que confio em você, que o que sinto por vocês é de verdade. Ela balançou a cabeça. Não dá. Toda vez que alguém vier inventar história, você vai ficar na dúvida. Não vou. Como posso ter certeza? Luan pensou um pouco. Depois entregou Davi para ela e saiu da cozinha. Voltou com uma chave na mão. O que é isso? Chave do meu escritório em casa e da gaveta onde guardo documentos importantes, dinheiro, cartões. Por quê? Se eu duvidar de você de novo, você pode pegar essa chave e ir embora levando tudo que tem valor. É a prova que confio em você completamente. Manuela olhou a chave, depois para ele. Você tá louco? Tô louco por vocês. Por favor, fica. Daniel esticou os bracinhos para Luan e ele pegou o bebê no colo. Me dá uma chance de ser o pai que eles merecem. E o homem que você merece. Manuela sentiu os olhos marejarem. Luan, fica. Vamos tentar ser uma família. Ela olhou para os gêmeos, que pareciam felizes nos braços dele. Depois para a chave que representava muito mais que confiança. Era uma declaração de carinho verdadeiro. Tá bom, ela suspirou. Eu fico. Sério? Sério? Mas se duvidar de mim de novo? Não vou duvidar. Prometo. Eles se abraçaram ali na cozinha, com Davi e Daniel no meio, selando um acordo de confiança. Mas Luan sabia que precisaria fazer mais que confiar. Precisaria proteger aquela família dos próximos ataques de Celeste. Do lado de fora, atrás do muro do vizinho, Celeste observava pela janela da cozinha. O plano de separar eles tinha falhado. Mas ela não ia desistir. Se não conseguia afastar eles com mentiras simples, ia precisar de algo mais pesado. Vamos ver se esse carinho aguenta o que vem por aí, ela murmurou, saindo dali com um sorriso perigoso nos lábios. Segunda-feira. Uma semana depois, gêmeos com 4 meses, Luan estava no escritório da empresa quando tomou uma decisão.
Mesmo confiando em Manuela completamente, sabia que Celeste não desistiria. E ele precisava proteger sua família. Pegou o telefone e ligou para um número que havia pesquisado na internet. Investigações Particular Moreira, bom dia. Oi, eu gostaria de falar com o Ricardo Moreira. É ele mesmo. Em que posso ajudar? Preciso investigar uma ex-funcionária. Não por desconfiança, mas por proteção. Suspeito que ela pode ser perigosa. Que tipo de perigo? Luan contou sobre Celeste, as acusações falsas, os boatos espalhados no bairro, as ameaças veladas. Quero saber se ela já fez isso antes, se tem histórico de perseguição. Entendi. Vou precisar de dados completos. Nome, RG, endereços anteriores. Posso conseguir isso. O preço é R$ 2.000 adiantados, mais despesas. Era caro, mas Luan não hesitou. Fechado. Quanto tempo demora? 1 semana no máximo. Vou investigar empregos anteriores, referências, comportamento padrão. Quando desligou, Luan se sentiu aliviado. Não estava investigando Manuela. Estava protegendo ela. Quarta-feira. O telefone tocou enquanto Luan almoçava sozinho no escritório. Doutor Luan, Ricardo aqui. Já tenho informações importantes. Já? Foi rápido. É que encontrei um padrão muito claro logo de cara. Sua ex-funcionária é mais perigosa do que imaginei. Como assim? Ela trabalhou em 4 casas nos últimos 10 anos. Em 3 delas, funcionárias foram demitidas por acusações de roubo que depois se provaram falsas. O coração de Luan acelerou. Você tem certeza? Conversei com 2 ex-patroas. As 2 contaram a mesma história. Funcionárias honestas acusadas de roubo, evidências plantadas, e depois a Celeste assumindo controle total da casa. Isso confirma o que suspeitava. E tem mais. Na última casa, ela foi demitida porque a patroa descobriu que ela sabotava os relacionamentos da filha da família. Como? Inventava histórias sobre os namorados, dizia que eles tinham outras mulheres. A menina perdeu 3 relacionamentos antes da mãe descobrir quem estava por trás. Luan sentiu raiva e alívio misturados. Raiva do que Celeste era capaz. Alívio por saber que sempre estivera certo sobre Manuela. Doutor, posso dar um conselho? Essa mulher tem perfil de obsessiva. Se ela está perseguindo sua família, não vai parar até conseguir o que quer. Quinta-feira à noite. Em casa, Luan encontrou Manuela dando banho nos gêmeos. Davi e Daniel, agora com 4 meses, já seguravam a cabecinha melhor e sorriam muito durante o banho. Como foi seu dia? Ela perguntou, secando Daniel com toalha fofinha. Foi revelador. Como assim? Luan pegou Davi no colo, sentindo o cheiro gostoso de sabonete infantil. Lembra que falei sobre contratar um investigador? Lembro. Ele descobriu coisas muito sérias sobre a Celeste. Manuela parou de pentear o cabelo de Daniel. Que tipo de coisa? Ela já fez a mesma coisa em outras casas. Sempre acusa funcionárias de roubo para ter controle total. Nossa! E sabotava relacionamentos dos patrões também. É um padrão criminal. Manuela ficou preocupada. Então ela realmente não vai desistir de nós. Não vai. Por isso preciso da sua ajuda numa coisa. Que coisa? Vou fazer ela confessar tudo. Mas preciso que você finja que brigamos. Sexta-feira de manhã, o plano começou cedo. Manuela arrumou 2 malas, colocou algumas roupas e saiu de casa fazendo o maior escândalo possível. Cansei dessa situação, ela gritou na porta. Não aguento mais suas desconfianças. Manuela, volta aqui! Luan gritou de volta, representando também. Não volto não! Vou embora com meus filhos! Ela entrou no táxi que Luan havia chamado, carregando as malas. Os vizinhos certamente estavam vendo tudo. O táxi a levou para a casa de Júlia, sua única amiga próxima, que morava a 20 minutos dali. Menina, que loucura é essa? Júlia perguntou quando abriu a porta.
É um plano para pegar a Celeste. Não posso explicar muito, mas preciso ficar aqui hoje. Claro que pode, mas cadê os meninos? Ficaram com o Luan, é parte do plano. Júlia balançou a cabeça. Vocês estão loucos, mas eu ajudo. Sexta-feira à tarde. Como esperado, Celeste apareceu na casa de Luan por volta das 3 horas. Ela não tocou campainha, simplesmente empurrou o portão como se ainda morasse ali. Luan a viu pela janela do escritório e desceu, ligando discretamente o gravador do celular. Celeste, que surpresa! Oi, doutor Luan. Soube que a Manuela foi embora. Como você soube? Ah, as notícias correm rápido no bairro. Na verdade, ela havia subornado a diarista do vizinho para ficar de olho na casa. Posso entrar? Quero ver como você tá. Claro, entra. Na sala, Luan fingiu estar abatido. Os meninos não param de chorar. Não sei o que fazer. Era mentira. Davi e Daniel estavam dormindo tranquilos no carrinho. Eu avisei, né? Celeste disse, tentando disfarçar a satisfação. Essas mulheres só trazem problema. Você tinha razão. Luan precisava fazer ela confessar, mas sabia que não podia parecer muito direto. Sabe, Celeste, eu fico pensando, talvez eu devesse ter acreditado em você desde o começo. Sobre o quê? Sobre o relógio do meu pai. Talvez ela realmente tenha pegado. Celeste hesitou. Será que era uma armadilha? Doutor, eu só queria proteger o senhor. Proteger como? Eu via que ela estava interessada no seu dinheiro. Mulher assim a gente conhece de longe. Mas você tem certeza que ela pegou o relógio? Tenho sim. Como você tem tanta certeza? Celeste começou a ficar nervosa. Luan estava fazendo perguntas muito específicas. Porque eu vi. Viu ela pegando? Vi ela mexendo na estante. Isso não quer dizer que ela pegou, mas o relógio sumiu. Sumiu como, Celeste? A pressão estava aumentando. Celeste sentia que estava sendo encurralada. Sumiu porque... Por quê? Por que você tirou de lá? Eu tirei para proteger. Ela explodiu. Para ela não conseguir pegar. A confissão parcial tinha saído. Luan continuou pressionando. Então você mentiu sobre ela estar roubando? Eu não menti! Eu só me antecipei. Se antecipou a quê? Ao que ela ia fazer. Essas mulheres são todas iguais. Que mulheres, Celeste? As que aparecem aqui querendo se aproveitar do Senhor. Luan percebeu que estava chegando perto da verdade real. E por que isso te incomoda tanto? Celeste percebeu que havia falado demais. Tentou recuar. Porque eu me preocupo com o senhor. Só isso? Como assim? Você tem certeza que é só preocupação? O silêncio se instalou na sala. Celeste olhava para Luan e ele via nos olhos dela uma mistura de amor, raiva e desespero. Luan decidiu atacar direto no ponto fraco dela. Celeste, quantos anos você trabalhou aqui? 20. 20 anos cuidando de mim, da minha casa. E em todo esse tempo, você nunca se apaixonou por ninguém? A pergunta pegou ela desprevenida. Por que tá perguntando isso? Curiosidade. Uma mulher bonita como você nunca namorou sério. Eu sempre fui muito ocupada cuidando da casa. Ou cuidando de mim? Celeste ficou vermelha. Doutor, responde, Celeste. Você nunca se apaixonou por mim? O silêncio voltou a tomar conta da sala. Celeste olhava para o chão, as mãos tremendo. Celeste? Não posso responder isso. Por que não pode? Porque não vai mudar nada. Talvez mude. Ela ergueu os olhos e Luan viu lágrimas começando a se formar. O senhor realmente quer saber? Quero. Então tá bom. Eu me apaixonei pelo senhor há 15 anos. A confissão finalmente saiu. Luan fingiu surpresa. 15 anos? Desde quando o senhor voltou da faculdade? Desde o primeiro dia que vi você como homem feito. E por que nunca falou nada? Porque eu sabia que você nunca ia me olhar assim.
Eu era só a empregada. Então você preferiu sabotar meus relacionamentos? Celeste se levantou bruscamente. Eu protegi você. Todas essas mulheres só queriam seu dinheiro. Como você sabia? Porque eu conhecia elas melhor que você. Ou porque você não suportava me ver com outra pessoa. Talvez os dois, ela gritou, perdendo completamente o controle. Talvez eu não suportasse mesmo. E a Manuela, ela também só quer meu dinheiro? Claro que quer. Ela apareceu aqui com 2 filhos, sem pai, sem nada. Achou um otário para sustentar ela. Um otário? Desculpa, não quis dizer isso. Quis sim. E sabe por que você acha isso? Por quê? Porque você não consegue aceitar que eu escolhi ela ao invés de você. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Celeste. Eu te amo há 20 anos, ela chorou. 20 anos cuidando de você. 20 anos sendo a única mulher nesta casa. E você vai jogar tudo fora por uma favelada com 2 filhos? Não vou jogar nada fora. Vou começar uma família. Comigo você podia ter uma família de verdade. De verdade como, Celeste? Baseada em mentiras e manipulação. Baseada no amor verdadeiro. Eu te amo desde sempre. E por isso mentiu sobre o relógio? Menti. E por isso pagou a Carmen Silva para mentir sobre a Manuela? Paguei. E por isso espalhou boatos no bairro inteiro? Espalhei. Tudo por amor? Tudo por amor. Celeste estava soluçando. 20 anos de obsessão finalmente expostos. Eu fiz tudo por você, para te proteger, porque te amo mais que qualquer uma dessas mulheres. Nesse momento, a porta da sala se abriu e Manuela entrou sem os gêmeos. Oi, Luan, ela disse calmamente. Celeste ficou em choque. Mas você não tinha ido embora? Fui sim, mas voltei. Como você entrou? Com a minha chave. Manuela mostrou a chave que Luan havia dado a ela. Vocês armaram para mim? Armamos, Luan confirmou mostrando o celular que estava gravando. Do mesmo jeito que você armou para ela. Celeste olhou para o celular, depois para os dois, entendendo que tinha caído numa armadilha. Gravaram tudo? Tudo. Inclusive a parte que você confessou que mentiu sobre o relógio, Manuela acrescentou. E que pagou a Carmen para inventar história, Luan continuou, e que espalhou boatos por aí. Celeste se sentou pesadamente no sofá, percebendo que tinha perdido tudo. E agora, vão me entregar para a polícia? Vamos fazer boletim de ocorrência, Luan disse, e pedir medida protetiva. Medida protetiva? Para você não chegar perto da gente. Mas eu te amo. Isso não é amor, Celeste, Manuela disse com firmeza. Amor não destrói pessoas inocentes. Você não entende, eu dediquei minha vida para ele. Você dedicou sua vida a controlar ele, Luan corrigiu. É diferente. Eu só queria que você me visse. Eu sempre te vi, Celeste. Como funcionária, como pessoa, mas nunca como mulher. E você tinha que aceitar isso. Não conseguia aceitar, pois agora vai ter que aceitar. E vai ter que aceitar longe da gente. Celeste olhou para eles uma última vez. Luan e Manuela estavam lado a lado, unidos contra ela. Vocês vão se arrepender, ela disse sem força na voz. A única que vai se arrepender é você, Manuela respondeu, porque agora todo mundo vai saber quem você realmente é. Depois que Celeste saiu, a casa ficou em silêncio. Manuela foi buscar os gêmeos na casa de Júlia e, quando voltou, encontrou Luan no escritório, ouvindo a gravação. Conseguiu tudo? Ela perguntou com Daniel no colo. Consegui. Confissão completa. E agora? Agora vamos na delegacia registrar boletim de ocorrência. E segunda-feira procuramos um advogado. Eles se acomodaram no sofá da sala, cada um com um bebê no colo. Os gêmeos pareciam sentir que o perigo havia passado. Ficaram mais calmos que o normal. Luan, você realmente não sabia que ela era apaixonada por você? Juro que não.
Para mim, ela sempre foi só a Celeste que cuidava da casa. 20 anos é muito tempo para guardar um amor assim. É, mas não justifica o que ela fez. Manuela ficou pensativa, fazendo carinho no cabelo de Daniel. Eu até entendo ela, sabe? Como assim? Ela te viu crescer, virar o homem que é hoje. Deve ter criado uma fantasia na cabeça dela. Mas isso não dá direito de machucar pessoas inocentes. Claro que não. Só tô dizendo que entendo de onde veio a loucura dela. Luan olhou para ela com admiração. Como você consegue ter pena dela depois de tudo? Porque eu tenho você e os meninos. Ela não tem nada. Por escolha própria. Talvez. Ou talvez ela nunca tenha aprendido a amar de verdade. Davi se mexeu no colo de Luan e fez um barulhinho carinhoso. Oi, campeão, Luan sussurrou. Papai resolveu tudo. Vocês estão seguros agora. Papai, Manuela sorriu. Ah, saiu sem querer. Saiu nada. Você é pai deles mesmo. E você? Como se sente sendo minha companheira oficial? Era a primeira vez que ele usava essa palavra. Manuela sentiu o coração acelerar. Me sinto completa, ela respondeu, pela primeira vez na vida. Eles se beijaram ali no sofá, com os gêmeos no colo, oficializando não só o fim da ameaça de Celeste, mas o começo real da família que tinham escolhido ser. Segunda-feira da semana seguinte, a vida estava voltando ao normal. Luan havia registrado boletim de ocorrência contra Celeste, e o advogado estava preparando o pedido de medida protetiva. Os gêmeos estavam cada dia mais espertos. Davi já conseguia sustentar a cabeça quando ficava de barriga para baixo, e Daniel sorria toda vez que alguém conversava com ele. Olha só como ele está prestando atenção, Manuela disse, mostrando um livro colorido para Daniel. E o Davi não para quieto um segundo, Luan riu, vendo o outro bebê mexendo braços e pernas sem parar. Eles vão ser bem diferentes um do outro, como a mãe e o pai. Nesse momento, o interfone tocou. Luan se levantou para atender. Quem é? Bom dia. Sou da assistência social. Recebemos uma denúncia sobre crianças em situação de risco neste endereço. O sangue de Manuela gelou. Luan olhou para ela, vendo o pânico nos olhos. Uma denúncia? Ele perguntou no interfone. Sim, senhor. Precisamos verificar as condições das crianças. O senhor pode abrir o portão? Luan hesitou. Não havia nada errado, mas o timing era muito suspeito. Pode subir. Ele desligou e se virou para Manuela. É a Celeste, tenho certeza. O que a gente faz? Fica calma. Não tem nada de errado aqui. 5 minutos depois, uma mulher de meia idade tocou a campainha. Luan abriu a porta. Boa tarde. Sou a assistente social Sandra Oliveira. Boa tarde, por favor, entre. Sandra entrou e viu Manuela no sofá com os 2 bebês, que estavam limpinhos, bem vestidos e claramente saudáveis. O senhor recebeu alguma informação sobre o motivo da nossa visita? Disseram que houve uma denúncia. Isso. Denúncia anônima de que haveria crianças sendo negligenciadas neste endereço. Negligenciadas como? Manuela perguntou indignada. Segundo a denunciante, os bebês ficam chorando o dia todo sem receber cuidados adequados. Sandra olhou ao redor da sala. A casa estava impecável. Os bebês pareciam bem cuidados. Era óbvio que se tratava de uma família estruturada. Posso ver os documentos das crianças? Claro. Manuela foi buscar as carteirinhas de vacinação. E a certidão de nascimento? Aqui. Vocês são casados? Ainda não, Luan respondeu. Mas moramos juntos e estou adotando as crianças. Tem algum documento que comprove isso? Tenho. O processo está correndo na vara da infância. Sandra passou 40 minutos verificando tudo. Documentos, quarto das crianças, geladeira, remédios, tudo estava em perfeito estado. Bem, é óbvio que a denúncia era falsa. As crianças estão muito bem cuidadas. Quem fez a denúncia?
Luan perguntou. Foi anônima, mas acontece muito de ex-funcionários fazerem esse tipo de coisa por vingança. E agora? Agora eu fecho o caso sem procedência, mas fica registrado que houve denúncia. Isso é problema? Só se acontecer de novo. Aí teremos que investigar mais profundamente. Depois que Sandra saiu, Manuela se jogou no sofá exausta. Ela não vai parar nunca. Vai sim. Luan se sentou ao lado dela. O advogado disse que com essa denúncia falsa, o pedido de medida protetiva fica mais forte. E se ela fizer de novo? Se fizer de novo, ela vai presa por denúncia caluniosa. Espero que seja verdade. Vai ser. E se não for, a gente muda daqui. Você faria isso? Faria qualquer coisa para proteger vocês. Do outro lado da rua, escondida dentro de um carro alugado, Celeste observava a casa com binóculos. Tinha visto a assistente social sair e sabia que mais um plano havia falhado. Mas não ia desistir. Se não conseguia atingir Manuela diretamente, ia atingir o que ela mais amava no mundo, os gêmeos. Se não posso ter você, ninguém mais vai ter essa família feliz, ela murmurou, tirando uma foto da casa com o celular. Na foto, dava para ver Luan e Manuela na janela da sala, segurando os bebês. A foto perfeita de uma família que ela estava determinada a destruir. Quinta-feira. Gêmeos com 5 meses. Manuela saiu de casa para levar os meninos no pediatra. Era a consulta de rotina dos 5 meses, com direito a vacinas e pesagem. Luan queria ir junto, mas tinha reunião importante no escritório. Não demoro muito não, ela disse, colocando Davi e Daniel no carrinho duplo. É só uma consulta rápida. Beleza, qualquer coisa me liga. Ligo sim. O consultório ficava a 15 minutos de ônibus. Manuela gostava de sair sozinha com os meninos às vezes. Fazia ela se sentir independente. Na sala de espera, os gêmeos chamavam atenção. Davi ficava sorrindo para todo mundo, e Daniel observava tudo com curiosidade, tentando pegar os brinquedos coloridos que penduravam no carrinho. Que bebês lindos, comentou uma senhora. São gêmeos? São sim. 5 meses. Parecem bem cuidados. Faço o que posso. Manuela sorriu. A consulta correu bem. O doutor Pedro elogiou o desenvolvimento dos meninos e disse que estavam dentro do peso ideal. Eles estão mamando bem. Parabéns, mãe. Obrigada, doutor. Próxima consulta só daqui 2 meses. Qualquer coisa pode ligar. Na volta, Manuela decidiu passar no mercado. Precisava comprar fraldas e leite em pó de reserva. Foi na fila do caixa que percebeu a mulher. Uma senhora de uns 60 anos estava atrás dela, olhando fixo para os gêmeos. Não era olhar normal de curiosidade, era um olhar investigativo. Bebês lindos, a mulher disse. Obrigada. Quantos meses tem? 5. São seus mesmo? A pergunta foi estranha. Manuela franziu a testa. Claro que são meus. Ah, desculpa. É que você parece muito nova para ter gêmeos. Tenho 25 anos. Nossa, que responsabilidade, né? 2 crianças sozinha assim. Não tô sozinha. Tenho o pai deles. A mulher deu um sorriso estranho. Que bom. Criança precisa de estrutura familiar mesmo. Manuela pagou as compras e saiu correndo do mercado. Alguma coisa naquela conversa tinha deixado ela com má sensação. 1 hora depois, o telefone de Luan tocou no meio da reunião. Era um número que ele não conhecia, mas atendeu mesmo assim. Alô? Aqui é da Delegacia da Criança e do Adolescente. O senhor é Luan Belfort? O coração de Luan disparou. Sou sim! Que houve? Precisa conversar com o senhor sobre 2 crianças que estariam sob seus cuidados. Que crianças? 2 bebês gêmeos. Recebemos uma denúncia muito grave. Que tipo de denúncia? É melhor falar pessoalmente. O senhor pode vir aqui agora? Luan olhou para os 5 executivos na mesa de reunião, esperando a apresentação do projeto. Posso ir daqui 1 hora? Precisa ser agora, senhor. É caso urgente.
Luan se levantou. Pessoal, desculpa, emergência familiar. 20 minutos depois, estava na delegacia com o estômago embrulhado. Doutor Luan, sou a delegada Marina Santos. Boa tarde. O que está acontecendo? Recebemos uma denúncia anônima muito séria, dizendo que o senhor estaria comprando bebês. Como assim? Que teria pago uma quantia em dinheiro para uma mulher em troca de 2 crianças. Luan sentiu o chão sumir embaixo dos pés. Isso é mentira. Os gêmeos são filhos da minha companheira. O senhor consegue provar isso? Consigo. Certidão de nascimento, carteirinha de vacina, tudo. Vamos precisar ver esses documentos e conversar com a mãe das crianças. Ela está em casa. Posso ligar? Por favor. Luan ligou com as mãos tremendo. Oi, amor. Que foi? Manuela precisa vir na delegacia da criança. Urgente. Como? Por quê? Alguém denunciou a gente. Falou que eu comprei os meninos de você. Que loucura é essa? Não sei. Pega os documentos dos gêmeos e vem correndo. Já tô saindo. 2 horas depois, na delegacia, Manuela mostrou todos os documentos. Certidão de nascimento, carteirinha de vacinação, exames do pré-natal, até as fotos do parto no celular. Os documentos parecem em ordem, a delegada disse. Mas vamos ter que investigar mais fundo. Investigar o quê? Manuela perguntou. Eu pari esses meninos. Tenho até cicatriz da cesariana. A pessoa que fez a denúncia foi bem específica. Disse que presenciou uma conversa onde o senhor olhou para Luan. Oferecia dinheiro pelas crianças. Que pessoa? Denúncia anônima. Mas ela descreveu vocês 2 direitinho e até disse onde aconteceu essa suposta negociação. Onde? Mercado do bairro, ontem à tarde. Manuela arregalou os olhos. Eu fui no mercado ontem. Tinha uma mulher esquisita fazendo perguntas sobre os meninos. Que tipo de pergunta? Se eram meus mesmo? Se eu era muito nova para ter gêmeos? Luan e Manuela se entreolharam. Tava ficando claro que era armação de novo. Delegada, Luan disse, a gente já registrou BO contra uma ex-funcionária que está perseguindo nossa família. Que tipo de perseguição? Ela inventou que minha companheira roubou. Depois espalhou boato no bairro. Semana passada fez denúncia falsa para assistência social. Vocês acham que foi ela outra vez? Tenho certeza. A delegada pegou uma pasta. Deixa eu ver. Vocês registraram contra uma tal Celeste Lemos? Isso mesmo. E pediram medida protetiva? Pedimos. Ainda está tramitando. Bom, se for a mesma pessoa, isso muda tudo. Denúncia falsa é crime. Uma policial bateu na porta e entrou. Delegada, conseguimos as imagens. Que imagens? Do mercado, as câmeras de segurança de ontem. Eles foram todos para a sala de monitoramento. Na tela dava para ver Manuela na fila do caixa, com o carrinho. Atrás dela, uma mulher de cabelo grisalho conversando. É ela! Manuela apontou. A mulher que estava enchendo de pergunta. Dá para ampliar o rosto? A delegada pediu. O técnico mexeu nos controles. A imagem ficou nítida, mostrando claramente o rosto da mulher. Celeste, Luan murmurou. Vocês conhecem? É a ex-funcionária, a mesma das outras denúncias. 3 dias depois, a investigação foi mais demorada que o esperado. A polícia teve que verificar todas as câmeras do mercado, confirmar horários, ouvir funcionários que lembravam da mulher fazendo perguntas suspeitas. Quando finalmente intimaram Celeste para depor, ela chegou na delegacia tentando manter a pose. Mas quando viu as imagens dela no mercado, soube que estava perdida. A senhora reconhece essa cena? A delegada perguntou, passando o vídeo. Celeste ficou em silêncio. Senhora Celeste, reconheço. Pode explicar o que estava fazendo? Eu estava comprando. E por que fez tantas perguntas sobre as crianças? Só curiosidade. Curiosidade, a senhora seguiu a moça até o caixa, fez perguntas sobre a idade das crianças, se eram dela mesmo. Celeste começou a suar frio.
E no dia seguinte aparece uma denúncia anônima dizendo exatamente o que a senhora viu? Coincidência. Senhora Celeste, vou ser direta. A gente sabe que foi a senhora que fez a denúncia. As outras denúncias falsas contra essas pessoas, a perseguição... O silêncio tomou conta da sala. A senhora tem duas opções. Confessa tudo agora e colabora. Ou a gente aprofunda a investigação e as coisas ficam bem piores. Celeste olhou para as próprias mãos. Estava cansada. Meses perseguindo, mentindo, se escondendo. E para quê? Luan continuava com Manuela. Foi eu, ela admitiu baixinho. Foi a senhora que fez a denúncia? Foi. E as outras também? Também. É por que motivo? Celeste ergueu os olhos e a delegada viu 20 anos de frustração ali. Porque eu amo ele. Amo há 20 anos. E isso justifica inventar que ele comprava crianças? Não justifica. Mas eu não sabia mais o que fazer. A senhora entende a gravidade do que fez? Acusar alguém de tráfico de menores? As lágrimas começaram a escorrer. Eu só queria que ele me visse. 20 anos cuidando dele, e ele nem sabia que eu existia. E por isso tentou destruir a família dele? Eu perdi a cabeça. A delegada suspirou. Senhora Celeste Lemos, a senhora está detida por denúncia caluniosa, qualificada e perseguição. Vai aguardar audiência de custódia. Quando colocaram as algemas, Celeste finalmente entendeu que havia perdido tudo. 6 meses depois, gêmeos com 11 meses, a vida tinha voltado aos eixos. Celeste foi condenada a 1 ano e meio de prisão. O juiz foi duro, dizendo que ela colocou crianças em risco com as mentiras. Luan e Manuela oficializaram a união estável e ele conseguiu a adoção legal dos gêmeos. Davi e Daniel, agora com 11 meses, engatinhavam pela casa toda, explorando cada cantinho. Olha só, Manuela riu, vendo Daniel tentando abrir a gaveta da cozinha. Ele não desiste de jeito nenhum. Igual a mãe, Luan sorriu, tirando Davi de perto da tomada pela 10ª vez no dia. E esse aqui é igual ao pai. Quer mexer em tudo que não pode. Era domingo de manhã. Dona Rosa só trabalhava durante a semana, então o fim de semana era só deles 3. Amor, preciso te contar uma coisa, Manuela disse, guardando uns brinquedos. Que coisa? Tenho uma novidade para você. Ela foi até a gaveta da cozinha e voltou com uma caixinha pequena. Abre. Luan abriu e encontrou um teste de gravidez positivo. Sério? Sério. 2 meses. 2 meses e você não falou nada? Queria ter certeza. Fui no médico ontem. Luan largou Davi no tapete, que imediatamente engatinhou para o lado da televisão e abraçou Manuela. Mais um bebê! Mais um Belfort chegando! Daniel parou de mexer na gaveta e olhou para os pais, como se sentisse que algo importante estava rolando. Davi bateu as mãozinhas, achando divertida toda aquela animação. Os meninos vão ter um irmãozinho, Manuela disse. Ou irmãzinha. Tanto faz. Nossa família está crescendo. Daniel balbuciou alguma coisa que soou como mama, e Davi respondeu com um papa meio enrolado. Escutou isso? Luan se ajoelhou perto dos meninos. Eles estão tentando falar. É a primeira vez que fazem isso. Mama, papa... Daniel repetiu, mais claro agora. Papa, papa... Davi também começou a repetir. Manuela começou a chorar de emoção. Eles escolheram hoje para falar pela primeira vez. Como se soubessem da novidade. Era um momento perfeito. A família crescendo, os gêmeos falando, e finalmente a certeza de que nada mais ia atrapalhar a felicidade deles. Mais 4 meses, gêmeos com 1 ano e 3 meses. Era aniversário de 1 ano dos gêmeos, e Luan estava nervoso. Tinha planejado tudo nos mínimos detalhes, mas ainda sentia frio na barriga. A festa foi pequena no jardim da casa, só família próxima e alguns amigos.
Manuela, com 6 meses de gravidez, estava radiante com a barriguinha já bem aparente. Tá tudo lindo, ela disse, olhando a decoração colorida. Os meninos vão adorar. Davi e Daniel caminhavam, cambaleando pelo gramado, ainda inseguros nas perninhas, mas determinados a explorar tudo. Já conseguiam falar algumas palavras e adoravam brincar com água. Manuela, Luan chamou quando os convidados se distraíram com o bolo. Vem aqui um pouquinho. Que foi? Quero te mostrar uma coisa. Ele a levou até embaixo da árvore grande, onde tinha uma mesinha arrumada só com flores. O que é isso? É uma surpresa. Luan se ajoelhou e tirou uma caixinha do bolso. Manuela levou as mãos à boca. Luan, você não vai... Manuela Azevedo, ele disse, abrindo a caixinha. Quer se casar comigo? As lágrimas começaram a rolar. Eu sei que a gente já tá junto, que já somos família, mas quero oficializar tudo. Quero que você seja minha esposa de verdade. Luan, prometo cuidar de você e dos nossos filhos pro resto da vida. Ser o melhor marido e pai que conseguir. Manuela olhou para ele ajoelhado ali, para os gêmeos brincando no gramado, para a própria barriga onde crescia o terceiro filho. Claro que quero, ela exclamou. Claro que sim. Ele colocou o anel no dedo dela e a beijou, enquanto os convidados aplaudiam. Júlia chorava de emoção. Até Dona Rosa estava com os olhos marejados. Davi e Daniel caminharam cambaleando até os pais, atraídos pelo movimento. Luan pegou um em cada braço e Manuela se juntou ao abraço. Agora sim, somos uma família completa, ela sussurrou. Sempre fomos, ele respondeu, desde o primeiro dia. 4 meses depois, gêmeos com 1 ano e 7 meses. O casamento foi no mesmo jardim do pedido. Manuela estava no final da gravidez, mas mais bonita que nunca no vestido branco que ela mesma escolheu. Davi e Daniel, agora andando firme e falando várias palavras, foram os pajens da cerimônia. Eles não carregaram aliança, eram pequenos demais para isso, mas caminharam na frente da noiva, jogando pétalas de rosa, que na verdade jogaram para o alto, no chão, e tentaram comer. Vocês prometem amor, fidelidade e companheirismo na alegria e na tristeza? Perguntou o juiz. Prometo, Luan disse, olhando nos olhos de Manuela. Prometo, ela respondeu com a voz embargada. Pelo poder que me confere a lei, eu os declaro marido e mulher. O beijo foi longo e carinhoso. Os gêmeos bateram palmas sem entender direito, mas sentindo que era coisa boa. Papa! Mama! Daniel gritou, tentando chamar a atenção. Eles querem participar, Manuela riu. Como sempre. A festa foi pequena, mas alegre. Júlia fez um discurso emocionante sobre amizade e amor. Dona Rosa preparou um jantar delicioso. Os gêmeos se divertiram tanto que dormiram no colo dos convidados. Quando anoiteceu e todo mundo foi embora, Luan e Manuela ficaram sozinhos no jardim. Foi perfeito, ela murmurou com a cabeça no ombro dele. Foi mesmo. Quem diria que aquele dia horrível com a Celeste ia dar nisso? Às vezes as coisas ruins levam a gente para os lugares certos. Você acha que ela está bem na prisão? Luan olhou para a esposa. Ainda tem dó dela? Um pouquinho. Deve estar sozinha pensando em tudo que perdeu. Ela escolheu o que fazer. Eu sei, mas mesmo assim, é por isso que te amo. Luan beijou a testa dela. Seu coração é muito grande. Grande o suficiente para você e para os nossos filhos. Daniel mexeu no berço portátil onde dormia e fez um barulhinho. Davi, no berço ao lado, esticou a mãozinha como se quisesse tocar no irmão. Olha só, Manuela sorriu, até dormindo eles se procuram. Igual a gente vai cuidar deles sempre. 3 semanas depois, Manuela entrou em trabalho de parto numa terça de manhã. Luan a levou para o hospital correndo, enquanto Dona Rosa ficou com os gêmeos. Vai dar tudo certo, ele disse, segurando a mão dela no carro. Logo nosso terceiro filho nasce. Tô com medo, ela confessou.
Por quê? E se der problema? Não vai dar. Você é forte. No hospital, o parto foi mais tranquilo que o dos gêmeos. Depois de 5 horas, nasceu uma menina linda com os olhos grandes da mãe e o nariz do pai. Ela é perfeita. Luan chorou, segurando a filha pela primeira vez. Nossa princesinha, Manuela sussurrou. Como vamos chamar? Sofia. Sofia Belfort. Sofia Belfort, ele repetiu. Perfeito. 1 ano depois, a casa vivia em festa. Sofia dava os primeiros passinhos apoiada no sofá, enquanto Davi e Daniel, agora com 2 anos e meio, corriam pelo jardim. Mama, papa! Sofia balbuciou, esticando os bracinhos. Vem cá, princesa! Luan a pegou no colo. Manuela estava na cozinha preparando o almoço de domingo. Pela janela, via o marido brincando com os 3 filhos no jardim. Era difícil acreditar que 4 anos atrás ela era mãe solteira desesperada, levando gêmeos recém-nascidos para trabalhar de faxineira. O telefone tocou. Era Júlia. Oi, amiga. Viu a notícia? Que notícia? Sobre a Celeste. Passou no jornal local hoje. Manuela sentiu um frio na barriga. O que aconteceu? Ela foi solta da prisão semana passada. Cumpriu a pena toda. E aí? Aí que ela procurou o jornal. Deu uma entrevista pedindo desculpa para vocês. Sério? Sério. Disse que entendeu que o que fez foi errado, que obsessão não é amor e que vocês merecem ser felizes. Manuela ficou em silêncio. Manu, tá aí? Tô. É só estranho saber que ela mudou. Ela falou que fez terapia na cadeia e que conseguiu emprego numa cidade do interior. Quer recomeçar longe daqui. Que bom para ela. Você realmente quer bem para ela? Quero. Todo mundo merece segunda chance. Quando desligou, Manuela saiu para o jardim. Luan estava ensinando Davi e Daniel a chutar bola, enquanto Sofia batia palma sentada na grama. Quem ligou? Ele perguntou. A Júlia. A Celeste saiu da prisão. Luan parou. E aí? Deu entrevista para o jornal pedindo desculpa. Vai recomeçar a vida numa cidade pequena. Como você se sente? Aliviada e feliz que ela entendeu. Só você mesmo para perdoar quem quis destruir nossa família. Não é perdão só. É seguir em frente. Guardar raiva só machuca quem sente. Luan beijou a testa da esposa. Por isso que te amo. E eu te amo por ter me dado essa família. Sofia esticou os bracinhos para a mãe. Mama, vem cá, meu amor. Os 5 se abraçaram no meio do jardim, a família que o amor construiu, que as dificuldades fortaleceram e que nada conseguiria destruir. Do outro lado da cidade, numa rodoviária, Celeste esperava o ônibus para uma cidade pequena no interior, onde ninguém conhecia sua história. Na bagagem, levava poucas roupas e muitas memórias que queria esquecer. Na mão, segurava um recorte de jornal com foto da família Belfort no jardim. Luan, Manuela e as 3 crianças sorrindo. Era uma foto de felicidade pura. A felicidade que ela quase destruiu, mas que só ficou mais forte. Desculpa, ela sussurrou olhando a foto. Sejam muito felizes. Quando o ônibus chegou, ela guardou o recorte e embarcou para o recomeço. Para trás ficavam 20 anos de obsessão. Na frente, a chance de aprender o que significava amar de verdade. Gostou dessa história? Você acha que Celeste teve o que mereceu? Acha que Manuela foi certa em perdoar? Me conta nos comentários. Até a próxima história.